Olá, tudo bom? Está começando mais um Pódio 5, o seu top 5 sobre qualquer coisa. E hoje nós falaremos sobre os 5 melhores filmes relacionados à arqueologia. E é por isso mesmo que eu estou com esse chapéu fedora que remete quem? Isso mesmo, ao Indiana Jones, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. E eu que já quis ser arqueóloga, estou muito feliz em fazer este Pódio 5 sobre os melhores filmes relacionados ao mundo das escavações, da resolução de mistérios antigos, ao mundo dos arqueólogos, né? Bom, em quinto lugar aqui no nosso Pódio 5 fica o filme As Minas do Rei Salomão. As Minas do Rei Salomão é um filme dos anos 80, mais precisamente de 1985, que é a adaptação cinematográfica de um dos livros do personagem Alan Quarterman. E esse filme levou ao sucesso, né? A Sharon Stone, até então quase desconhecida, se tornou famosíssima estrelando esse filme As Minas do Rei Salomão. As Minas do Rei Salomão conta a história do Alan Quarterman, que vai ajudar a personagem vivida por Sharon Stone, que tem seu pai sequestrado ali por nazistas na África, porque talvez ele saiba, né, onde se encontra as minas do famoso rei judeu, o rei Salomão, que teria aí muitas riquezas, o personagem mais sábio aí da Bíblia, né? O filme, então, As Minas do Rei Salomão, está na posição 5, aqui no nosso Pódio 5. Following a mythical trail to the forbidden, impenetrable, inescapable, King Solomon's Mines. Join Richard Chamberlain and Sharon Stone for the adventure of a lifetime. I've got it! King Solomon's Mines. Em quarto lugar, nós temos um filme que é uma adaptação, outra adaptação, dessa vez dos games, que é a Lara Croft, Tomb Raider, estrelado por Angelina Jolie. É um dos filmes que ela está no seu auge da beleza, né? E conta a história da arqueóloga, que é a segunda geração de arqueólogos na família, que é a Lara Croft. E nesse filme, o primeiro filme da série, Lara Croft, ela atravessa o mundo, né, acompanhada por um parceiro, que é vivido pelo Daniel Craig, que é o 007 atual, e eles aí tentam desvendar um mistério relacionado a uma organização secreta que tem aí um segredo que consegue parar o tempo. Então tem tudo que um bom filme de arqueólogo precisa, que é uma organização secreta que são os Illuminatis, diferentes países do mundo, eventos históricos e paranormalidade e talvez aí um romance que fica aí um pouco no ar. Então em quarto lugar fica Lara Croft de Tomb Raider. Angelina Jolie. Is Lara Croft. Time to save the universe? Absolutely. Tomb Raider. Em terceiro lugar, aqui no nosso Pódio 5, melhores filmes relacionados à arqueologia, nós vamos ficar com A Múmia. É claro, né? Não pode se falar em arqueologia sem falar de múmias. Afinal, o auge da arqueologia, da profissão de arqueólogo, foi, na verdade, no final do século XIX, início do século XX, com as grandes descobertas das múmias do Egito, aí, né? Dos faraós, enterrados cheios de tesouro, etc. Mas aquele filme da Múmia, que é estrelado pelo Brendan Fraser e a Rachel Weisz, é um filme de 1999, que conta a história, né, de uma equipe de arqueologia que, sem querer, acaba despertando segredos ocultos aí em Imhotep, que há milhares de anos, né, teria sido enterrado com uma maldição. Então, A Múmia é um filme de aventura, um pouco de horror, um pouco de suspense, mas é um filme que com certeza agrada toda a família. Fica aqui na terceira posição do nosso Pódio 5, melhores filmes sobre arqueologia.
mummy. Em segundo lugar, no nosso pódio 5 melhores filmes relacionados à arqueologia, a gente fica com Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Se você, assim como eu, foi fascinado por dinossauros durante a infância, você com certeza deve ter visto e revisto todos os filmes da trilogia, tetralogia Jurassic Park. Dirigido aqui o primeiro por Steven Spielberg, o gênio do cinema. O Jurassic Park conta a história, né, de um empreendedor que ele consegue recodificar o DNA dos dinossauros e com isso recriar, né, os dinossauros em vida em um parque ali no Caribe. E aí, para provar, né, a sua grande ideia, um investimento bilionário, ele chama um casal de arqueólogos, né, para ser os primeiros a desbravar ali o Parque dos Dinossauros. E é lógico que isso vai render muitas aventuras e desventuras, principalmente quando a gente descobre que foi recriado nada mais nada menos do que o maior predador do tempo dos dinossauros, que é o Tiranossauro Rex. E não só ele, como também o Velociraptor, que é extremamente carnívoro e caçador. Vamos ver aí como que os personagens principais, né, conseguem se desvencilhar desses perigos, desses pré-históricos que agora estão assombrando o presente. Oh, that's the illusion! Boy, do I hate being right all the time. Em primeiro lugar, aqui no nosso pódio 5 filmes relacionados à arqueologia, é lógico, óbvio, que eu, como uma grande fã do Indiana Jones, não podia deixar de colocar Indiana Jones. Agora, o difícil foi escolher entre tantos e tantos filmes maravilhosos da série dirigida por Steven Spielberg e que aqui tem escrito por George Lucas, o roteiro, né? Que é o Indiana Jones e a Última Cruzada, que pra mim é o melhor Indiana Jones de todos os tempos. É difícil escolher, mas esse pra mim é o melhor. É o terceiro Indiana Jones filmado. E aqui traz o Harrison Ford, novamente como Indiana Jones, né? E nada mais, nada menos do que Sean Connery, que é um do mais famoso, provavelmente, 007. Aqui é engraçado que a gente vê mais de um ator que já representou o 007 em filmes sobre arqueologia. Ou seja, o charme dos arqueólogos e dos agentes secretos estão relacionados, não é mesmo? Enfim. E aqui nesse filme, o Indiana Jones, né, explica a relação, na verdade é muito legal esse filme, porque explica como o Indiana Jones adquiriu o chapéu fedora, tão famoso, né, característico do Indiana. E então mostra um pouco da juventude de Indiana, que é representado por também um dos grandes atores dos anos 80 e 90, que é o River Phoenix, que infelizmente morreu muito jovem, e que é o irmão mais velho do Joaquin Phoenix, que ficou famoso agora interpretando o último Coringa, né? O cara tinha um dos maiores encontros de gigantes da história do cinema de todos os tempos aqui, compilado nesse filme Indiana Jones e a Última Cruzada, que junta o pai do Indiana Jones e o Indiana Jones numa aventura durante a Segunda Guerra Mundial, que também aí vai aparecer diferentes continentes, América, Europa, África. Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Indiana e seu pai se unem para proteger e descobrir onde está guardado o Santo Graal. E aí eles lutam contra, né, nazistas e pessoas mal intencionadas que querem descobrir, encontrar o Graal em seu próprio benefício, obviamente, usá-lo em seu próprio benefício. Imagina o perigo se os nazistas encontrassem o Santo Graal. Se você não sabe o que é o Santo Graal seria o cálice que Jesus Cristo utilizou na última ceia. E que, segundo lendas, né, esse cálice existiria, ainda estaria em algum lugar do mundo e teria grande poder para quem, né, beber do Santo Graal, de algum líquido que se encontre no Santo Graal. Então, Indiana Jones é a Última Cruzada. Última Cruzada relacionado, né, às lutas religiosas que ocorreram durante as épocas medievais, né, a época medieval, que eram lutas travadas pela igreja contra os povos pagãos, em ordem a proteger, né, os tesouros, as relíquias da igreja.
E aqui, nesse Indiana Jones e a Última Cruzada, o Indiana busca proteger a relíquia maior do cristianismo, que seria o Santo Graal, o cálice utilizado por Jesus Cristo na Última Ceia. You call this archaeology? The quest for the Grail is not archaeology. It's a race against evil. Germany has declared war on the Jones boys. Those people are trying to kill us. I know, Dad! It's a new experience for me. Happens to me all the time. Indiana Jones and the Last Crusade. E é isso aí. Esse foi o Pódio 5 melhores filmes sobre arqueologia. E a arqueologia, como eu falei, é um tema que eu amo, é um dos meus temas preferidos, e eu amo história, e eu quase fui arqueóloga. Quando eu era criança, o meu grande sonho era ser arqueóloga, porque eu assisti muitos filmes do Indiana Jones com a minha família, principalmente com a minha mãe, As Minas do Rei Salomão, todos esses filmes, e eu e meu irmão, a gente era viciado em dinossauros, em álbum de dinossauro, de figurinha de dinossauro, em montar esqueletos de dinossauro, e eu queria muito conhecer o Egito, as pirâmides, ainda quero. E pra mim, assim, eu quase, fui arqueóloga, na verdade, eu cheguei a estudar antropologia por um tempo, queria fazer pós-graduação em arqueologia, mas na época era muito difícil no Brasil, e eu também descobri mais tarde, porque o meu sonho era desbravar o mundo sem Indiana Jones de saia, na meu modo de dizer, assim, mas eu descobri, que na verdade o ápice da arqueologia, como eu já disse, foi no final do século XIX, início do século XX, e ainda hoje, claro, tem muita coisa ainda que ser descoberta, mas, infelizmente, a profissão na vida real é um pouco diferente dos filmes hoje em dia, assim. Mas é um tema que me fascina muito, é um tema que eu amo, eu adoro mistério envolvendo história, sociedade secreta, viajar ao redor do mundo e tudo mais, E eu acho que o cinema me proporciona, viver um pouco dessas aventuras através dos personagens. Principalmente o Indiana Jones, assim, eu não canso de ver e rever. Eu amo muito, é um dos meus personagens preferidos de todos os tempos, sem dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, segue o nosso canal e faz sugestão. Qual o Pódio 5 que vocês querem verem, Pode ser de cinema, pode ser de filme, pode ser de quadrinho, pode ser, assim, de qualquer coisa. Tá bom? Muito obrigada, beijo e até o nosso próximo vídeo.